O que aconteceria se eu te dissesse que o seu corpo é uma projeção holográfica da sua própria consciência? E se eu te dissesse que você pode influenciar diretamente o holograma e, consequentemente, ter completo controle da saúde física do seu corpo? Nesse vídeo, a gente vai explorar especificamente o mecanismo exato por trás deste princípio. E, claro, a gente vai te dar evidência científica sobre isso. Então vamos começar. Bom, você quer ser saudável, rico e sábio? Bom, construir uma vida de sucesso e riqueza pode ser tão simples quanto apenas controlar os seus pensamentos positivos. Um dos princípios fundamentais da física quântica é que nossos pensamentos determinam nossa realidade. No início dos anos 1900, cientistas testaram essa teoria com um experimento chamado experimento de dupla fenda. Eles descobriram que o fator determinante do comportamento de partículas de energia no nível quântico é a consciência daqueles que a absorvem. Eu sei que isso pode não fazer sentido para você, mas espera, eu tô prestes a passar um vídeo para explicar esse fenômeno de uma maneira bem simples. O vídeo dura 5 minutos e depois de você assisti-lo do início até o fim, a sua perspectiva sobre a nossa realidade vai mudar completamente. Vamos dar uma olhada. E aqui estamos nós, o avô de todos os mistérios quânticos, o grande experimento da fenda dupla. Para a gente entender essa experiência, a gente precisa primeiro ver como as partículas, ou pequenas bolas de matéria, agem. Se jogarmos um pequeno objeto aleatório, por exemplo, uma pedra, nessa tela, a gente vai ver um padrão na parede do fundo. Eles passam pela rachadura e acertam a parede do fundo. Agora, se a gente adicionar uma segunda fenda, a gente espera ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos observar as ondas. As ondas atingem a fenda e saem atingindo a parede do fundo com a maior intensidade diretamente alinhada com a fenda. A linha de brilho na tela traseira mostra essa intensidade. É semelhante à linha que as rochas fizeram. Mas quando adicionamos a segunda fenda, algo diferente acontece. Se o pico de uma onda encontra o vale de uma outra onda, o que acontece? Elas se cancelam uma à outra. Então agora há um padrão de interferência na parede traseira, onde ambas as partes superiores estão localizadas. Então há maiores intensidades das linhas brilhantes. E onde elas se cancelam, não há nada. Então, quando nós jogamos coisas que são matérias através de duas fendas, nós temos isso, duas faixas. E com as ondas, a gente obtém padrões de interferência de muitas faixas. Bom, até agora tudo bem. Agora a gente vai ao mundo quântico. A gente dispara uma corrente através de uma fenda. Ela se comporta como pedras, uma faixa única. Então, se a gente dispara esses pedaços através de duas fendas, a gente deveria ter, como as rochas, duas faixas. O quê? Um padrão de interferência. Nós disparamos elétrons, pequenas matérias através das fendas. Obtemos um padrão como ondas, não como pequenas rochas. Como? Como pedaços de matéria poderia criar um padrão de interferência da mesma forma que uma onda? Não faz sentido. Mas os físicos são inteligentes. Eles pensaram: talvez essas pequenas bolas estão saltando entre elas e criando esse padrão. Então, eles decidiram atirar um elétron de cada vez. Assim, não há como eles interferirem uns com os outros. Mas, depois de uma hora, o mesmo padrão de interferência era identificado. A conclusão é indiscutível. O único elétron sai como uma partícula e torna-se uma onda de potencial, passa através de ambas as fendas e interfere consigo mesmo para então bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente, isso ainda é estranho. O elétron passa através de ambas as fendas, passa por nenhuma e apenas por uma, e passa pela outra, tudo ao mesmo tempo. Todas essas possibilidades, elas estão sobrepostas umas às outras. Mas os físicos ficaram completamente surpreendidos por causa justamente disso. Daí eles decidiram dar uma olhada e ver por qual fenda que a partícula realmente passava.
Eles colocaram um dispositivo de medição perto de uma fenda para ver onde o elétron passava depois que eles disparavam o elétron. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles poderiam imaginar. Quando observado, o elétron voltou a se comportar como uma pequena rocha, matéria, produziu um padrão de duas faixas e não um padrão de interferência de várias faixas. O próprio ato de medir ou de observar faz com que o elétron passasse apenas por uma das faixas. O elétron decidiu agir de forma diferente, como se estivesse consciente de que estava sendo observado. Essa experiência é uma prova absoluta de que o mundo quântico espera que nós tomemos uma decisão para ele saber como se comportar. É por isso que os físicos quânticos têm tanta dificuldade em explicar e definir o mundo quântico. A gente é, em todos os sentidos da palavra, mestres da criação, porque a gente decide o que se manifesta fora do campo de todas as possibilidades e em que forma que isso se manifesta. O nível quântico da realidade não é um aspecto restrito ou insignificante da criação. Está ao nosso redor e é o nível mais fundamental da criação, além do próprio campo uniforme. O campo energético humano está influenciando e interagindo com o campo quântico que nos rodeia o tempo todo. E a energia de nossas crenças e intenções, elas são infundidas em nosso campo de energia porque elas são definidas pela energia de nossos pensamentos e emoções. Consequentemente, a fusão de nossos pensamentos, emoções, crenças e intenções, o que eu vou chamar de campo da energia humana, para simplificar, está constantemente informando a realidade quântica dentro e ao redor da gente a cada momento da nossa existência. Porque a realidade ela está oscilando dentro e fora do mundo físico. Sempre que a nossa realidade oscila entre a forma física e o estado do campo de energia pura. A nossa consciência, que é constante e não oscila dentro e fora do mundo físico, ela informa o campo como reaparecer quando ele faça a transição de volta à sua forma no nível quântico. Então, toda vez que a gente oscila entre sermos disformes, a gente tem um controle total e completa responsabilidade sobre onde a gente escolhe focar a nossa atenção, ou seja, o que será manifestado no mundo físico. E nosso poder e nossa capacidade de fazer isso vem do que a gente acredita e de como estamos nos sentindo. Um exemplo assim notável do que eu estou te dizendo é o caso de Vittorio Michele. Em 1962, ele foi internado no Hospital Militar de Verona, na Itália, com um enorme tumor no quadril esquerdo. Os médicos sabiam que não poderiam ajudá-lo, então seu caso foi considerado incurável e ele foi mandado para casa sem tratamento. Após 10 meses, seu quadril esquerdo se desintegrou completamente. Como último recurso, ele viajou para Lourdes, na França, e tomou banho numa fonte que é um lugar sagrado do cristianismo, famoso por criar milagres. Imediatamente, ele começou a se sentir melhor. Seu apetite voltou e ele se banhou nessa fonte mais algumas vezes antes de ir embora. E depois de alguns meses em casa, ele sentiu uma poderosa sensação de bem-estar que instigou os médicos a fazerem raio-x novamente. E eles ficaram impressionados ao ver que o tumor havia encolhido. Nos meses seguintes, eles mantiveram uma observação contínua sobre ele e seus exames de raio-x, mostrando que seu tumor continuava encolhendo até desaparecer completamente. E quando seu tumor desapareceu, o osso do seu quadril começou a se regenerar. Depois de 2 meses, ele caminhou de novo e, vários anos depois, o osso de seu quadril tinha se regenerado completamente. Bom, a Comissão Médica do Vaticano, no seu relatório final, fez a seguinte publicação: abre aspas. Uma notável reconstrução do osso ilíaco e da cavidade ocorreu. As radiografias realizadas em 1964, 1965, 1968 e 1969 confirmam categoricamente e sem qualquer dúvida que uma reconstrução óssea de uma maneira inesperada ou mesmo misteriosa ocorreu em um tipo de evento desconhecido no mundo da medicina. Fecha aspas. Comumente, isso seria catalogado como um milagre. E eu atribuo a esse milagre, no sentido verdadeiro, o poder das intenções e crenças humanas. Vitório acreditava que a nascente sagrada cristã iria curá-lo.
e sua poderosa crença o fez. Mas o milagre não aconteceu graças a Deus ou a um lugar sagrado, mas sim pelo poder de suas crenças e suas próprias intenções. Por outro lado, essa é uma evidência poderosa, sugerindo que há uma estrutura energética com a qual nosso corpo material está alinhado, porque essa é uma das únicas explicações lógicas de como o osso de Vittorio Michele sabia exatamente em que forma deveria crescer, a menos que existisse algum tipo de projeto energético que direcionava seu crescimento, que é o que a Comissão Médica do Vaticano claramente argumentou. Abre aspas, foi um evento desconhecido no mundo da medicina. Fecha aspas. Na medicina, talvez isso seja desconhecido, mas o mesmo não pode ser dito pelos físicos. Em um nível atômico, os átomos se conectam uns aos outros para formar moléculas que têm estruturas geométricas específicas, como se houvesse um modelo energético ao qual elas aderissem, o que indica de que forma se manteriam unidas. Se nossos corpos são uma projeção da consciência, então nossa consciência criaria um projeto energético, que são átomos e moléculas alinhados para criar nossos corpos. Há grandes evidências que sugerem a existência deste modelo energético ou campo energético humano na nova pesquisa de DNA que mostra que ele transmite, recebe e também lê energia diretamente do campo energético. O caso de Michele é um exemplo perfeito da nossa capacidade humana de reorganizar essa estrutura vazia com a nossa energia e intenções, e, por consequência, manifestar diretamente fora do campo o que desejamos, criando verdadeiros resultados miraculosos. O fato de que ele começou a se sentir melhor e que ele começou a acreditar que ele foi curado foi a chave para a cura dele. Alguns podem querer continuar acreditando que Deus curou esse homem, e eu concordaria com você. Mas você e eu, provavelmente, a gente discordaria quanto à natureza desse Deus. Eu afirmo que você é um Deus, assim como todos nós somos, porque a força que chamamos de Deus é energia, uma consciência infinita depois da criação. Então, quando chegamos a nós mesmos com pura consciência, sem pensamentos, através da meditação, então a gente se abre para a indefinição de nossa própria consciência, porque somos inseparavelmente dessa consciência criativa infinita. E quando a gente se abre para essa energia, a gente nos permite ser inundados por uma poderosa sensação de bem-estar e conhecimento que tem um incrível poder de criar realidade e que diretamente afeta nossa biologia. Eu quero que você interiorize a compreensão de que a realidade está oscilando entre matéria e onda, sempre. Isso é absolutamente crucial para a gente entender nossa capacidade de curar, porque se metade do tempo a gente não tem forma, então, antes de tudo, o que a gente é? O que somos, de fato? Porque, obviamente, nossos corpos no mundo material, até certo ponto, são uma ilusão. E segundo, qual é o projeto que está guiando o rearranjo dos nossos corpos toda vez que literalmente nos rematerializamos? A resposta para ambas as perguntas seria a consciência. Nossos corpos são uma projeção holográfica de nossa consciência e são manifestações das somatórias de todas as crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Se podemos mudar nossas crenças sobre nós mesmos e, consequentemente, podemos mudar a energia que define nosso campo energético humano, então a gente pode mudar o plano energético com o qual nosso corpo está alinhado, enquanto nos rematerializamos 1044 vezes por segundo. Deepak Chopra contou a história que ilustra isso perfeitamente no livro dele, How to Know God. Um amigo machucou o pé enquanto se exercitava na academia, porque ele não estava acostumado a usar um dos aparelhos. A dor no pé aumentou nos dias seguintes e foi muito difícil para ele andar. E durante um exame médico, ele descobriu que ele tinha uma lesão comum, conhecida como fascite plantar, em que os tecidos que conectam o calcanhar ao antepé haviam sido estirados ou então rasgados. O amigo dele decidiu não se submeter à cirurgia e, em vez disso, ele decidiu suportar a dor. Mas, com o tempo, ele passou a sentir tanta dor ao caminhar que, no desespero, ele acabou procurando um curandeiro chinês. Esse chinês era de aparência comum e aparentava ser um místico, espiritual ou de ter habilidades de cura. O amigo lesionado de Deepak Chopra disse o seguinte, abre aspas,
Depois de sentir meu pé gentilmente, ele levantou e fez alguns sinais no ar atrás da minha coluna. Ele nunca me tocou. E quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele simplesmente disse que estava transformando alguns dos meus interruptores no meu campo de energia. Ele fez isso por 1 minuto ou mais e depois me pediu para levantar. E eu fiz isso e não senti dor, nem um pouco. Lembre-se de que eu estava mancando, eu mal conseguia andar. Completamente espantado, eu perguntei o que ele tinha feito. Ele me disse que o corpo era uma imagem projetada pela mente e que no estado de saúde a mente mantém essa imagem intacta e equilibrada. No entanto, uma lesão e a dor podem nos levar a deixar de focar nessa imagem. Nesse caso, a imagem do corpo começava a se deteriorar. Os padrões de sua energia se deterioraram e eles não eram mais saudáveis. Assim, o curador restaura o padrão correto. Isso é feito instantaneamente, no lugar, após o qual a mente do paciente assume a responsabilidade de mantê-lo assim. Fecha aspas. Essa história me fascinou e me inspirou desde que eu a ouvi. Como vimos, a realidade entra e sai da existência muitas vezes a cada segundo, oscilando entre a forma e a ausência dela. E a física quântica sabe que nossos pensamentos e crenças influenciam a realidade quântica, que é a fonte do mundo material. Portanto, é natural supor que uma fonte de energia sem forma dá vida a toda a criação, incluindo o nosso corpo físico. Eu acho que é absolutamente claro que a gente deve começar a nos considerar mais do que um corpo físico. De fato, é muito mais coerente pensar em nós mesmos como um campo de energia luminosa que nos organiza em um corpo, ou como uma consciência pura manifestando e experimentando temporariamente esse nível de realidade através dos nossos corpos. Novas evidências mostram claramente que nossa mente não é local e que é independente do cérebro, o que significa que ela não precisa que o cérebro ou o corpo, nesse caso, exista. Somos mais do que pensamos e infinitamente mais do que fomos levados a acreditar. O próximo passo que a gente deve dar envolve aprender como usar e assumir esse poder que a gente tem de influenciar a realidade humana e literalmente manifestar o que a gente quiser diretamente a partir desse campo quântico. A gente pode manifestar um novo quadril, uma visão melhor ou um corpo saudável e em forma, a caminho de uma nova vida, que é a vida dos nossos sonhos. Para curar, tudo que a gente precisa fazer é purificar a nossa energia, para que a projeção de energia do nosso corpo não seja obstruída e para que nossos átomos e as nossas moléculas elas possam se alinhar perfeitamente a essa estrutura, já que não há interferência energética que distorça a imagem do nosso corpo enquanto a projetamos da nossa consciência. Fazemos isso nos colocando no espaço entre nossos pensamentos, onde nossas crenças não afetam mais nossa realidade quando não estamos pensando. Nós também estamos livres de crenças e expectativas, e ao fazer isso, a gente está se alinhando com os princípios universais e combinando nossa energia com as energias que vêm diretamente do campo de todas as possibilidades. Essas energias de altas frequências, de amor, bondade, inspiração, paixão, felicidade, etc. O primeiro passo é considerar a possibilidade de que não somos apenas energia, mas há uma energia infinita ao nosso redor, a qual a gente pode recorrer, a qual a gente pode tocar conscientemente, promovendo a cura do nosso corpo e da nossa mente, para sermos mais felizes, mais saudáveis, vibrantes e criativos. E tão logo você comece a se conectar com a energia infinita da criação e com a sua própria natureza como energia sem forma, daí você vai começar a perceber essas energias no seu corpo, as quais devolvem a projeção do seu corpo ao estado natural dele. A projeção do seu corpo só pode ser interrompida por um distúrbio no seu campo energético ou consciência, causada por pensamentos e emoções desequilibradas, assim como crenças limitadas. Nosso campo luminoso de energia é naturalmente vibrante, e nossa energia flui desimpedida como um poderoso fluxo de consciência. Mas os níveis mais baixos de consciência, nos quais fomos condicionados a viver, como parte de nossa doutrina social, quebram esse fluxo. Fluxo esse que, se estivesse no seu estado natural,
expressaria a sua perfeição em todo lugar. Um outro conceito-chave para entender é que seu corpo sempre se regenera. Em uma palestra de Deepak Chopra, ele diz que os átomos não envelhecem, não morrem, e que os mesmos átomos que existiram no Big Bang 14 bilhões de anos atrás ainda existem, alguns dos quais estão em você. A cada ano, 98% dos átomos do seu corpo são trocados por novos átomos. Você está morrendo e constantemente renascendo, literalmente se transformando em níveis atômicos e moleculares. A cada 3 dias, você tem um novo revestimento dentro do estômago. Todo mês, você tem uma pele nova. A cada 3 meses, você tem um novo esqueleto. E a cada ano, você tem quase um novo corpo. Deepak Chopra descreve isso de uma forma esplêndida, dizendo que nossos átomos são como pássaros migratórios, não são permanentes, são completamente independentes e estão flutuando no espaço e no tempo e simplesmente se organizam em estruturas como nossos corpos, devido ao nosso campo energético, que os organiza como um campo magnético organizando filamentos de metais. Que outra prova a gente precisa para começar a olhar para os nossos corpos de maneira diferente e, em geral, olhar para o mecanismo da saúde sob uma nova luz, uma nova ótica? Nenhuma dessas matérias-primas que compõem a sua idade corporal, elas envelhecem não. Em vez disso, eles estão mudando constantemente. Por isso, eu vou te perguntar: é você quem realmente está mudando? E qual é a força que organiza esses átomos e moléculas para retornar onde eles deveriam estar, certificando-se de que eles continuem a fazer seu trabalho perfeitamente e harmoniosamente, mesmo quando suas células e átomos estão migrando aos bilhões? Seu corpo não é seu verdadeiro você. Seu corpo é apenas uma projeção do que você pensa que você é. Se você pudesse descobrir que você é pura consciência e que você realmente é uma consciência criativa e infinita, que manifesta a realidade e que cocria a realidade com outros aspectos de você, então você poderia começar a assumir o controle total do seu corpo, da sua saúde e da sua vida. Dor crônica, doenças, feridas ou lesões antigas que você tem no seu corpo não estão realmente no seu corpo. Elas estão na sua mente. Mais especificamente, elas são uma função da sua percepção. Seus átomos, eles estão mudando constantemente, assim como suas moléculas. Mas, à medida que novos átomos chegam e novas moléculas se formam, e quando você entra e sai da existência, o seu campo de energia diz aonde ir, o que fazer, como se alinhar. Portanto, vocês estão suportando doenças, ferimentos e feridas dentro da sua consciência. E por isso, eles se manifestam no seu campo de energia, e esse é o momento em que eles se manifestam na sua fisiologia. Se esse é o caso, então não só a nossa saúde está sob nossa vontade, mas também a velocidade com a qual envelhecemos talvez também esteja sob nosso controle. Eu não estou sugerindo que a gente pode ser imortal, mesmo porque a gente já é, como seres infinitos de consciência. O que eu sugiro é que, em um tempo já esquecido e num futuro próximo, seres humanos novamente se darão conta da capacidade de viver deste campo e viver conscientemente desta natureza, como seres luminosos de energia pura. Nesse momento, os humanos perceberão que o corpo é uma manifestação do nosso eu superior e que a gente pode não apenas manifestar conscientemente qualquer coisa na vida, mas também qualquer coisa no nosso corpo. E um dia, a gente vai chegar ao ponto em que a gente pode continuamente regenerar nossos corpos à vontade, porque nós existimos no campo infinito de energia e, por consequência, a gente pode operar o nosso corpo numa frequência mais alta para que a gente possa viver nesse corpo até que o nosso trabalho esteja completo e a gente decida seguir em frente. Essas mudanças são notáveis dentro do corpo e da mente humana, mesmo depois de um pouco de prática e treinamento. Então, decida sentir e experimentar por si mesmo e aprenda a meditar. Isso é o que a evidência sugere claramente. E a minha experiência pessoal também é prova de que isso é verdade. O único obstáculo com o qual a gente se depara na natureza do universo é a nossa própria consciência, nosso nível de atenção e as nossas crenças. A nossa capacidade de curar, ela está diretamente relacionada com o nosso nível de cuidado
O nosso nível de crença, por exemplo, a gente pode curar qualquer aflição, qualquer dor, doença, lesão, contanto que nós tenhamos certeza absoluta de que a gente vai ser curado. E essa certeza é gerada quando a gente acessa diretamente um nível mais fundamental da realidade, através da meditação. Isso é devido ao nível fundamental da realidade. Tudo é possível. E a reestruturação da realidade, ela é ditada completamente por nossas crenças e expectativas. Nós somos energia pura e há um potencial infinito nessa energia. Depende inteiramente de nós, o que nós decidimos manifestar fora do campo de nossas vidas e de nossos corpos. Você não tem limitações e nada é impossível. São suas crenças que ditam o que você pode e não pode fazer. Os milagres acontecem não em oposição à natureza, mas em oposição ao que conhecemos da natureza.